Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos resolver um simulado sobre Jean Piaget. Um simulado atualizado, simulado com questões 2023. Jean Piaget, junto com Vygotsky e Vallon, são três autores muito importantes, três teóricos muito importantes, que vão cair na sua prova, que você precisa estudar. Tanto a parte teórica, quanto resolver questões destes teóricos. Hoje, neste simulado, nós iremos dedicar um momento para resolvermos questões sobre Jean Piaget. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho, deixe o seu like, questões muito importantes, são pontos muito importantes para que você possa receber notificações de materiais como este, para que nós possamos democratizar o conhecimento, para que mais pessoas conheçam o nosso material e consigamos aí chegar a 100 mil seguidores e você possa também receber sempre materiais gratuitos. Aqui abaixo, na descrição deste material, você tem um link que vai te dar a oportunidade de baixar este material gratuitamente. Então, sem mais delongas, coloca na tela para mim, por favor. Temos aí um simulado 2023 sobre Piaget. Estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: contextualizar os conteúdos curriculares com o cotidiano dos alunos é uma estratégia desenvolvida com base em Jean Piaget. Para quem o desenvolvimento cognitivo depende da constante reestruturação do modo pelo qual os sujeitos compreendem a realidade. Isto é, em termos conceituais, depende do processo de. Então, ele está falando aqui que o desenvolvimento cognitivo, pessoal, depende da constante reestruturação do modo pelo qual os sujeitos vão compreender a realidade. Ele está falando claramente sobre o processo de acomodação. Porque no processo de acomodação, você tem aí a constante reestruturação da realidade, daquilo que se compreende da realidade, para que você tenha aí o desenvolvimento cognitivo de acordo com as teorias de Jean Piaget. Pode colocar aí gabarito letra A. Próxima questão vem dizendo o seguinte: segundo a teoria da aprendizagem de Piaget, são estágios de desenvolvimento da criança, exceto o estágio operatório concreto faz parte, operatório formal faz parte, oral. O oral, pessoal, é um estágio de Sigmund Freud. Então, ele não faz parte aí dos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget. Pode marcar, então, aí, gabarito letra C, pré-operatório faz parte, sensório motor faz parte, então nós temos aí gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: Jean Piaget propôs uma teoria do desenvolvimento cognitivo que se concentra em como as crianças constroem seu conhecimento através da interação com o ambiente. Ele descreveu 4 estágios principais de desenvolvimento. Com base nisso, para Piaget, as crianças desenvolvem a capacidade de representar objetos e eventos através de símbolos no estágio, a capacidade de representar objetos e representar eventos através do símbolo está no estágio pré-operacional ou pré-operatório, ok? Que vai dos 2 aos 7 anos. Pode colocar na tela para mim. Então nós temos aí, portanto, gabarito letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: segundo Piaget, o termo usado para descrever o processo mental pelo qual novas informações ou experiências são incorporadas às estruturas cognitivas existentes, resultando em modificações dessas estruturas, é chamado de, nós já estudamos, o processo de acomodação, ok? Próxima questão diz o seguinte, questão 5 diz o seguinte: julgue o item subsequente. Quando propõe os estágios para o desenvolvimento humano, Piaget aponta que a inteligência é estática, a criança já nasce com ela.
Para isso, o autor exemplificou 3 estágios que definiu como sensório motor de 0 a 2, pré-operatório de 2 a 7, operatório que vai de 7 em diante, porém, este é dividido em operatório concreto de 7 a 12 anos e operatório abstrato dos 12 em diante. Então vem comigo, pessoal. Ele vai fazer a divisão da seguinte forma: sensório motor de 0 a 2 anos, pré-operatório ou operacional de 2 a 6, 7 anos, ok? Você terá também o operatório concreto, o operatório concreto ou operacional concreto vai dos 6, 7 anos até os 11, 12 anos, ok? E por fim você vai ter o operacional ou operações formais, que vai ser aí de 11, 12 anos em diante. Outro ponto também que está errado é dizer que a inteligência é estática, ela está em constante desenvolvimento. Questão errada por estes 2 pontos. Tanto a questão dos estágios como a afirmação que a inteligência é estática. Então pode colocar aí, questão errada, ok, pessoal? Próxima questão diz o seguinte: julgue o próximo item relacionado a teorias educacionais e concepções pedagógicas. Piaget, um dos estudiosos do desenvolvimento infantil, afirma que a criança não é um adulto em miniatura. Questão correta, porque ele vai dizer que cada indivíduo terá o desenvolvimento dos seus estágios, aí da sua maturidade. Então a criança terá o seu desenvolvimento, terá o seu comportamento, terá as suas ações a partir da sua idade, assim também como o adulto. Então as características da própria idade são características de cada fase do desenvolvimento humano. Então a criança terá as suas próprias características e os adultos também terão as suas próprias características. Pode colocar aí, gabarito correto. Questão 7 diz o seguinte: para Piaget, o aprendizado é construído pela criança durante sua relação com objetos e pessoas. Essa ideia é a base da teoria chamada... A gente sabe que Piaget será um dos representantes, o representante do construtivismo. Aqui ele está falando justamente do desenvolvimento da teoria chamada construtivismo. Então pode colocar aí na tela, gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: com base na teoria de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, podemos afirmar que a assimilação e a acomodação são processos que se contrapõem à aprendizagem. Não são processos que se contrapõem à aprendizagem. São processos que complementam, são processos que vão se complementar para o desenvolvimento da aprendizagem. Questão errada. Próxima questão, vem comigo. A maturação biológica do indivíduo é a única responsável por seu desenvolvimento cognitivo. Tanto a maturação como a interação são processos responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo. Apesar de Piaget partir da questão biológica, ele vai dizer que a partir das questões biológicas e da interação com o meio e com as pessoas, com o objeto, você terá o desenvolvimento cognitivo. Item errado. C. As estruturas cognitivas dos indivíduos dependem da interação social para se desenvolver. A letra C é complementar à letra B e a letra B complementa a letra C. O que faltou na letra C foi justamente falar das questões biológicas, da maturação biológica. Item está errado também por conta disso. Letra D. O indivíduo constrói, de modo gradativo, as estruturas cognitivas com base nas estruturas biológicas e nas ações com o meio. Agora sim está correto, porque aqui foi colocada tanto a questão biológica como as ações do meio.
E aí, lembrando sempre, Piaget vai partir da questão biológica e depois vai aí, a partir disso, vai também ter a interação com o meio. Vamos aí ver por que a letra E está incorreta. Os estágios de desenvolvimento são independentes da maturação biológica dos indivíduos. Depende tanto da maturação biológica como da interação com o meio e com os sujeitos, com o objeto e com os sujeitos. E tem errado porque depende sim de questões biológicas e de questões aí do ambiente. Então, portanto, nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão vai dizer o seguinte: a perspectiva cognitivista considera a aprendizagem, segundo Piaget, como um processo que acontece por meio de estágios do desenvolvimento, acontecem de modo uniforme para todos os estudantes? De maneira nenhuma. O desenvolvimento é subjetivo, eles são diferentes de indivíduo para indivíduo. Questão errada. Os estágios do desenvolvimento cognitivo é somente o último estágio, é importante para o desenvolvimento? Olha só, dentro dos estágios do desenvolvimento cognitivo, não é apenas o último estágio que vai acontecer, não é somente no último estágio que vai acontecer o desenvolvimento. Em todos os estágios acontecem o desenvolvimento cognitivo, acontece o desenvolvimento da inteligência, acontecem vários pontos aí que estão conectados com o desenvolvimento cognitivo, não apenas no último, e tem errado por conta disso. Estágios em que o desenvolvimento cognitivo acontece de forma independentes um do outro. Aqui, mais uma vez, tratando os estágios do desenvolvimento sendo desconectados um do outro. Pessoal, é continuidade. Se é continuidade, eles vão ser interdependentes. E tem errado também. Estágio do desenvolvimento que não produzem mudanças nas estruturas cognitivas. Muito pelo contrário. Piaget vai dizer que são nos estágios do desenvolvimento que se produz a mudança das estruturas cognitivas. Item errado. Estágio do desenvolvimento cognitivo e que visa a equilibração das funções cognitivas. Isso mesmo, pessoal. Vai acontecer por meio dos estágios do desenvolvimento cognitivo, onde vai acontecer aí a equilibração das funções cognitivas. Agora sim, nosso gabarito, letra E. Próxima questão vai dizer o seguinte: segundo as teorias ou as teorizações de Piaget sobre o desenvolvimento humano, a evolução da consciência da existência de regras e o uso respeito a elas está dividido em 3 etapas. Nós temos aí a anomia, a heteronomia e a autonomia, ok? A primeira delas pode ser observada em crianças até 5, 6 anos de idade. Observe que sempre a gente vai colocar, lembra que eu falei lá dos estágios? Tinha estágios que eu colocava 6, 7, 11, 12, justamente para demonstrar que a maturação, que o desenvolvimento da criança é subjetivo. Pode acontecer, aqui no caso dessa primeira etapa, pode acontecer entre os 5 e 6 anos, ok? Você observa que não é na mesma idade, no mesmo tempo para todas as crianças, beleza? Qual conceito piagetiano está ligado a esta primeira etapa? Como eu falei para vocês, o processo de anomia é o processo que vai acontecer nas crianças até 5, 6 anos de idade, ok? Então nós temos aí o processo de anomia. Depois você tem o processo de heteronomia, que é um processo intermediário, até passar para o processo de autonomia. Então vem comigo, gabarito, letra E. Maravilha? Então nós temos aí 10 questões, que são questões que vão nos dar exemplo de como serão cobradas as teorias de Jean Piaget. Nós temos aqui o gabarito também, coloca na tela para mim, por favor, para você printar, pode voltar aqui para mim. Então nós temos a oportunidade aí de estudarmos esse teórico que vai cair na sua prova. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.